Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A importância de falar hoje de Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16 se dá por conta que a igreja precisa, as pessoas necessitam saber o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Porque nós temos pregado insistentemente que as pessoas precisam se arrepender, precisam crer em Jesus e precisam estar preparadas para a volta de Cristo, para que quando se der o momento do arrebatamento, que todos sabem que acontecerá num abrir e fechar de olhos, que acontecerá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, o arrebatamento onde a igreja será tirada desta terra, para que Deus possa derramar o pior grau da sua ira sobre os homens. E o Senhor só vai derramar o pior grau da sua ira sobre os homens quando Ele tirar o seu povo. Deus não vai fazer isso a sua igreja estando aqui, porque vai atingir todos os seres humanos. Então logo, amados, nós vamos entender aqui o seguinte: que para aqueles que ficarem, que não estão preparados para o arrebatamento, que estão negligentes na sua caminhada com Deus, que está negligente na sua fé, na sua comunhão com o Espírito Santo, que está negligente na sua vida de santidade, aqueles que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho, aqueles que preferem viver a vida ao seu bel prazer, aqueles que preferem viver a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Enfim, todas as pessoas, tanto que estão no mundo como os que estão no meio da igreja, que não estiverem preparadas quando Cristo voltar, vão ficar aqui e vão passar por tudo que nós vamos ver aqui nessa hora. Tudo, ainda mais algumas coisas, mas nós vamos ver só uma parte aqui hoje, em nome de Jesus. João está dizendo, amado, que ele viu outro grande e admirável sinal no céu. Eram 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Presta atenção no que ele está dizendo: 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, irmão, o que é que o texto deixa entender para nós claramente? Que Deus está irado. As pessoas têm ouvido falar: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Você passa no meio da rua, está lá o cara com a faixa: Jesus te ama. Passa lá em algum lugar: Jesus te ama. E aí as pessoas estão em pecado, estão em prostituição, estão em vício, estão numa vida devassa e escuta: Jesus te ama. Pronto, vou continuar vivendo meu pecado, minha depravação, Jesus está me amando, e não vou mudar nada. Não precisa, Jesus me ama. Eu posso viver do jeito que eu estou vivendo aqui, não tem problema, Jesus me ama. Mas a mesma Bíblia, a mesma palavra, a mesma escritura que diz que Jesus nos ama, que Deus nos ama, também diz que há no céu um Deus todo-poderoso, soberano, assentado no trono, cuja sua ira já está acesa sobre a terra. E o apóstolo Paulo, um dia escrevendo uma de suas cartas, ele faz menção sobre isso. Se eu não me engano, Romanos. E Paulo diz, em Hebreus, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Paulo diz que é coisa horrível, coisa desesperadora, cair nas mãos do Deus vivo, do Deus irado. A Bíblia diz, irmão, que Deus tem, a Bíblia mostra que Deus tem um sentimento de ira contra as pessoas que não querem dar ouvidos à sua mensagem. Deus tem um sentimento de ira contra a humanidade que está rejeitando o nome do Filho dele.
Deus tem um sentimento de ira contra as pessoas que estão negligenciando o Evangelho de Cristo. Deus tem um sentimento de ira. E esse sentimento de ira de Deus, o texto está dizendo que vai se consumar. Muito alto, Clésia. Está muito alto meu microfone aí. Baixa só um pouquinho. Esse sentimento de ira, sentimento de ira, esse sentimento de ira, que a Bíblia está dizendo, ele vai se consumar. O que é isso, pastor? Se consumar. Deus quer satisfazer a ira dele. Sabe quando um homem está irado com outro? Você vê aí, o cara está irado, revoltado. Ainda agora esses dias, quando eu vinha da rádio, eu ia na rua, um monte de gente olhando, rapaz, ia um camarada, meu irmão, com a sua boca toda cortada, e ele ia gritando para outro cara que estava, olhei para a cara do cara que estava com ódio. Ele entrou na rua, meu irmão, aquele cara ia se armar para voltar e fazer uma coisa com aquele outro. Aquele homem estava irado, e ele estava indo pegar alguma coisa para voltar e fazer aquilo. E um homem irado, ele é capaz de degolar, ele é capaz de massacrar, de esquartejar um outro ser humano. Só que a ira de Deus é diferente. A ira de Deus, ela é perfeita. A ira de Deus, ela é soberana. A ira de Deus, ela é majestosa, ela é gloriosa. E a Bíblia diz que Deus quer satisfazer esse sentimento de ira. Como um homem irado, que só satisfaz o seu sentimento de ira quando ele acaba matando o outro que o feriu. Como agora aconteceu um caso aí, não sei se os irmãos viram, a minha esposa ouviu na rádio e contou para mim, de um cidadão aí no interior do estado, que descobriu que a mulher dele estava traindo ele com outro camarada lá. Tinha negócio política pelo meio aí. E o cara fez o quê? Matou a mulher, colocou dentro de um freezer e foi lá e matou o camarada, matou o outro. Ele fez isso para quê? Para satisfazer o sentimento de ira que ele estava sentindo. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? Eu estou só querendo explicar para você o que é a ira. Aquele homem queria satisfazer o sentimento de ira dele. E quando ele matou a mulher, que esquartejou e colocou dentro do freezer, e que ele foi lá e pegou o outro camarada lá e deu 8 tiros no cara, aquele homem sentiu-se satisfeito, plenamente satisfeito em ter descarregado a ira dele naquela pessoa. Quando ele fez aquela tragédia, pronto, ele sentiu-se aliviado do sentimento de ira que ele estava. Eu sei que é uma comparação, claro, é uma comparação chula, mas é mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês hoje. Que Deus está irado, e Deus vai consumar, satisfazer. Deus só vai ficar satisfeito quando Ele derramar essas últimas pragas da ira dele sobre a terra. Quem entende isso, diga amém. Deus só vai ficar. A Bíblia diz que os 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Então o texto está dizendo o quê? Que Deus quer consumar a ira dele. Consumar quer dizer que ele já começou a descarregar a ira dele. Se ele vai consumar a ira é porque ele já começou. Alguém que vai consumar alguma coisa é porque ele já começou. Vai consumar o trabalho, vai terminar o trabalho, vai concluir o trabalho, vai consumar o que você começou. Então, se a Bíblia diz que Deus vai consumar a ira dele nesse momento, então a Bíblia está dizendo que Deus já começou a descarregar a ira dele. Já falei várias vezes para os irmãos, a ira de Deus na terra, porque depois vai ter o julgamento, os homens vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, mas eu digo aqui na terra, ela está sendo descarregada em 3 estágios. O primeiro, os 7 selos da ira, Apocalipse capítulo 5 já. O segundo, as 7 trombetas também da ira, Apocalipse capítulo 8. E o terceiro momento da ira de Deus, mais grave, mais forte, mais aterrorizante, é o terceiro estágio. E esse terceiro estágio, ele é tão duro, ele é tão
ele é tão forte, ele é tão violento, ele é tão massacrador, que Deus vai precisar tirar logo a igreja dele para não acontecer nada com ela. Com isso eu me alegro, amém? Porque nós vamos ser tirados daqui, mas também nos deixa preocupados em saber que ainda temos familiares, pessoas queridas, que ainda não se converteram. Nos deixa preocupados em saber que ainda há irmãos em nosso meio, que embora nós não sabemos quem é, mas que ainda de fato não se converteram, e nos deixa preocupados. Mas o texto é muito claro: Deus irá consumar a sua ira sobre a terra. Pastor, e como é que Deus vai consumar a sua ira sobre a terra? Que obra tão violenta, tão forte é essa que Deus vai fazer sobre o homem, para descarregar a ira dele sobre os homens ímpios, desobedientes? A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, não, capítulo 1, a partir do verso 7, ou é 1 Tessalonicenses 1, do verso 7, ou é 2 Tessalonicenses 1, do verso 7, ele diz que o Senhor Jesus virá dos céus como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, uma primeira classe, que não conhece a Deus, e dos que não obedecem o Evangelho de Cristo, a segunda classe. Jesus vem tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem o Evangelho de Cristo. Os que não conhecem a Deus está incluso o quê? O povo do mundo, que não quer dar ouvidos à mensagem. E os que não obedecem, aí já é outra classe, são os que conhecem, mas não obedecem. Isso já pode estar incluído o quê? A parte da igreja, das 10 virgens, Mateus 25, parte da igreja insensata, uma parte da igreja prudente. Então o Senhor virá tomar vingança. E como é que Deus vai consumar a sua ira? No versículo 6, diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, o templo que está lá no céu, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. O que é que isso quer dizer desses anjos? Anjos vestidos de linho puro e resplandecente, quer dizer que esses anjos são santos. As vestes brancas que resplandece fala de santidade. Então a Bíblia está dizendo que são anjos separados, preparados, escolhidos por Deus para esse momento, e virão. E no verso 7, e um dos 4 animais, aqueles 4 animais que ficam ao redor do trono de Deus, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Aqueles anjos agora vão receber 7 taças, e em cada uma dessas 7 taças, em cada uma, na primeira, segunda, terceira, até a 7ª, cada uma tem um momento da ira de Deus, que vai atingir alguma coisa, e quando for derramada as 7 taças, aí pronto, se completa a ira de Deus. Então é assim que Deus vai fazer. E então como é que vai acontecer? Verso 8: e o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16, verso 1, agora vai começar. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O próprio Deus, lá do templo onde ele está, ele ordena os 7 anjos e diz: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E então os anjos obedecem. E no versículo 2 diz, vamos ver agora cada taça, o que vai acontecer quando cada taça for derramada, o que ela vai atingir. Versículo 2: e foi o primeiro anjo
e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Amém. O primeiro anjo, ele diz que ele veio, e ao derramar a sua taça sobre a terra, os homens vão ser atingidos, e vão ser atingidos com uma chaga, uma ferida má e maligna, que vai atingir a vida deles. E essa chaga má e maligna que vai atingir os homens, ela não tem cura até o tempo da consumação da ira. Ela não tem cura. As pessoas vão ter dores pelo seu corpo, suas peles e sua carne estarão com uma chaga, com uma ferida maligna, como se fosse um tipo de câncer, alguma coisa corroendo a pele, a carne do homem, e eles sentindo dores alucinantes, sem que alguém possa fazer nada por eles. Primeira taça vai atingir logo diretamente os homens que adoraram a besta, que receberam o seu sinal. A igreja já foi tirada, os que ficaram são apenas aqueles que verdadeiramente receberam o sinal da besta. Então a humanidade vai entrar nesse primeiro momento, dores alucinantes para quem ficar. Segundo anjo, verso 3, derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. O segundo anjo, irmãos, ele vai atingir literalmente o mar, e todos os animais marinhos que habitam dentro dos mares irão morrer. O texto diz: e foi morto todo alma vivente que havia no mar. Agora imagina aí, irmão, e o mar vai se transformar em sangue. E isso, meu irmão, esse momento aqui, ele está falando uma linguagem literal, porque o mesmo aconteceu lá no Egito, quando Deus estava resgatando o povo dele. As águas do rio Nilo, todas as águas do Egito viraram sangue. Isso também aconteceu na segunda trombeta, que a terça parte das águas também transformaram em sangue. E agora o Senhor está dizendo, terça parte do mar também transformou em sangue. E agora o Senhor está dizendo que todo o mar, todos os animais do mar vão morrer. E quando um animal do mar morre, o que é que acontece? Ele sobe para a superfície. É ou não é isso? Ele incha, não é assim? Um peixe morre, daqui a pouco ele sobe. Agora imagina uma coisa, irmão. Um dos maiores fluxos do comércio do mundo é pelo mar. Você sabe disso. Não é por aviões. O fluxo comercial por avião é muito pequeno. O maior fluxo comercial no mundo é por embarcações, navios. Existe aproximadamente 18 mil navios no mundo. É o maior fluxo comercial do mundo. E quase todos os comércios aqui de Fortaleza dependem das mercadorias que trafegam pelo mar. E quase todo o comércio do mundo depende disso também. Importação, exportação. E tudo vai pelo mar. Esses eletrônicos, essas coisas que a gente compra, celular, essas coisas, tudo vem em container dentro de navios. Agora imagina o seguinte: todos os animais do mar mortos, subindo para a superfície do mar, tornando, irmão, o mar vai ficar podre, porque não tem como tirar aquilo dali, amém? Não tem como tirar, os peixes estão mortos, podre, vermes, bactérias, aves de rapina, estarão tudo ali, e vai se tornar praticamente impossível de trafegar, do tráfego, o fluxo pelas águas do mar, amém?
Porque certamente quem for inventar de trafegar vai contrair doenças mortais, vírus mortais, e o mau cheiro é insuportável. E pode ter certeza, amado, que todas as cidades costeiras, como Fortaleza, Recife, enfim, todas as cidades costeiras no mundo vão ter que ser, com certeza, muitas pessoas vão ter que evacuar muitos lugares onde mora, porque vai se tornar insuportável de ficar morando próximo às regiões do mar. É uma praga terrível, não é, irmão? E isso vai acontecer. E eu estou pregando para a gente que crê na Bíblia, amém? E isso vai acontecer quando Cristo tirar a igreja. O mundo vai ter que ver, os desobedientes vão ter que ver, os rebeldes vão ter que ver, os que não quiseram compromisso com a palavra de Deus vão ter que ver esta cena diante dos seus olhos. O mar inteiro transformado em sangue, os animais marinhos todos mortos, o caos no comércio, porque o comércio vai parar praticamente, meu irmão. Grandes empresas irão quebrar, irão fechar, vão ter que demitir funcionário. Um caos vai se instalar no mundo, meu irmão, porque isso vai atingir a economia. E olha, o anticristo já está lá no trono reinando, já resolveu o problema financeiro do mundo. Nesse momento aqui o anticristo já está lá, mas o falso profeta, e o povo estava lá, resolveram o nosso problema. E agora vai tudo por água abaixo, porque a ira de Deus está se derramando sobre a terra. Terceiro anjo, verso 4. Terceiro anjo derramou as suas águas sobre a sua taça nos rios, na fonte das águas, se tornarem sangue. Agora ele fala aqui, irmão, da água potável, água de beber. Rios, água doce, fontes de água, onde tira essa água mineral. Essas águas que a gente bebe aí, água mineral, águas adicionadas de sais, essas águas boas de beber. Terceiro anjo vai derramar a sua taça nos rios, na fonte das águas, se tornarem sangue. E o que vai acontecer? Verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Ele está dizendo que é o julgamento de Deus. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Que é isso, pastor? Os homens vão ter que beber sangue. As fontes de águas estarão emanando de lá sangue. Os garrafões de 20 litros de água cristalina que nós bebemos hoje e conhecemos vão ter que ser cheios de sangue, meu irmão. O anjo está dizendo: Senhor, justo é o teu juízo, porque o Senhor deu a eles sangue a beber, porque eles derramaram o sangue dos teus profetas, dos teus servos, dos teus santos. É como se Deus estivesse dizendo: você não tem sede de sangue? Então bebam sangue. A cidade, irmão, está sendo lavada por sangue. As ruas estão sendo lavadas de sangue. Pessoas estão morrendo todo dia. Pessoas estão sendo assassinadas todo dia, meu irmão. Há sangue pelas ruas da cidade. E Deus vai dar a esses homens sanguinários, que tem tanta sede de sangue, Deus vai literalmente dar a eles sangue a beber. Sangue a beber. E ninguém vai ficar com pena deles, nem os anjos, nem o próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Deus é justo e está julgando essas coisas, e o juízo de Deus é justo. No verso de número 7, ele diz: e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Deus está fazendo isso com justiça. Deus está fazendo isso com justiça. Não tem
quem possa colocar sua mão, porque é o juízo do próprio Deus. Apocalipse 16, irmãos, vocês que chegaram agora. Apocalipse 16. Deus vai estar fazendo justiça. Sabe, irmão, se fosse nós não fazia isso. Você vê, por exemplo, o cara está ali, o cara roubou, furtou, fez alguma coisa com alguém. Daqui a pouco a turma pega ele e começa a bater nele, já viu isso? Pega um ladrãozinho por aí, né? Pau na cabeça, murro, chutes. Como é que a gente fica? A gente fica em pânico, com dó, fica ou não fica? Fica, irmão, a gente, meu Deus do céu, coitado, miserável desse. Meu Deus, se eu pudesse fazer alguma coisa, você não vai entrar no meio ali. Mas a gente fica com pena. Só que Deus é diferente. Deus não tem sentimento como o homem tem. A justiça de Deus vai ser consumada. E Deus não vai maneirar a sua mão por causa da misericórdia dele. Porque a misericórdia de Deus foi entregue por meio de Jesus Cristo. E os homens estão rejeitando. E Deus virá com justiça para sentenciá-los, para castigá-los. Agora os homens vão estar com sede. Olha, às vezes eu bebo 2 copos d'água desse aqui numa pregação. Tem gente que passa o dia inteiro bebendo água. E vai ter que beber o quê? Sangue. Literalmente. Isso não é uma linguagem simbólica, irmão. Essa passagem aqui não é simbolismo, é literal. Vão beber sangue. E os anjos estão lá, tudo feliz. Santo e verdadeiro são os teus juízos, Senhor. E a igreja está lá triunfante, glorificando a Deus, porque está vendo Deus julgar. Está vendo Deus julgar os perseguidores dela. Verso 8, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O que é que o texto está dizendo? Que o sol vai esquentar. Não é isso que está dizendo? Você entendeu? O 4º anjo vai derramar sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Ou seja, o sol vai esquentar. O calor vai ficar insuportável, ao ponto de qualquer um que sair no meio da rua vai se queimar. E no verso número 9 diz: e os homens foram abrasados, quer dizer, queimados, com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. O que é que o texto está dizendo? Que os homens vão ser abrasados com grandes calores. No meio da rua o cara está queimando. Dentro de casa o calor está insuportável. Se eu não me engano, alguém falou um dia, ou é no Maranhão ou é no Piauí, que se você estiver lá e ligar o ventilador, o vento do ventilador é quente. É quente, é como um bafo de um forno assim, ó, quente. Ao invés de esfriar, aqui a gente liga para esfriar, né? E lá não, o vento é quente, sopra quente. Imagina nessa época aqui, irmão, o calor danado. A ira de Deus. E os homens estão o quê? Nessa hora? Sendo abrasados com grandes calores. Agora me diga uma coisa: qual é a hora como mais bebe água? Está mais frio ou quando está mais quente? Quando está frio, irmão, às vezes nem lembra de beber água. Nem lembra, se você prestar atenção você vai ver. Quando está frio, você mal bebe água. Mas quando está calor, meu irmão, é insuportável, você bebe água toda hora. Eu tinha o meu cunhado lá, a gente arrendou uma sorveteria no interior, e a gente tinha a experiência o seguinte, que no período chuvoso as vendas caíam quase 70%, sorvete, só para você ter uma ideia. No período chuvoso, meu irmão, ó, era brusca a queda. Mas no período de calor, as vendas eram tremendas. Tremendas. Por quê? Por causa do calor, que as pessoas querem refrescar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia disse agora há pouco que as águas potáveis estão transformadas em sangue.
que o homem que está com sede, ele se quiser beber alguma coisa, vai ter que beber sangue. E agora com esse calor doido, meu irmão, e agora com esse calor desgraçado que está dizendo aqui, um calor miserável, ao ponto dos homens saírem na rua, queimam a pele, e dentro de casa um calor insuportável, e quanto mais quente, mais sede, e quanto mais sede, mais água tem que beber. Só que no caso aqui, meu irmão, sangue. Está vendo como é bem feito o juízo de Deus, irmão? Ah, ninguém vai beber sangue. Não, vai sim, porque eu vou mandar calor para eles. Mas eu não bebo. Bebe. Bebo nada, bebe, filho. Você bebe, sabe por quê? Porque o ser humano tem em si um instinto chamado instinto de sobrevivência. Tem gente que diz: eu não gosto dessa comida aqui, né? Essa aqui também não. Perde no mato uma semana. Perde no mato uma semana. Você vai comer grilo? Vai. Pode, não tenha dúvida disso não, que você come, meu irmão. Vai comer grilo, você vai comer minhoca. Você vai comer casca de pau. Você vai pegar animais e vai ter que comer ele, meu irmão, às vezes cru, para sobreviver. Você vai fazer instinto de sobrevivência. Eu conheço pelo menos 2 relatos reais, que alguns se tornaram até filmes, mas são fatos reais, de navios que naufragaram em alto mar e algumas pessoas ficaram em bote. Eles ficavam no bote, o gelo tremendo, aqueles que iam morrendo, os outros iam comendo a carne deles para poder sobreviver. Fato real. Um time aí de um país aí que eu não lembro qual, ia viajando para outro país, para uma partida, esses campeonatos que tem, só que era de outros países aí, e o avião deles caiu lá naquelas geleiras, naquelas regiões de muito gelo, e não conseguiram descobrir onde estava o avião que tinha caído. E ali, meu irmão, aquelas pessoas que iam morrendo, os seus próprios amigos iam comendo a carne deles para sobreviver. Então não tenha nenhuma dúvida que o homem tem esse instinto de sobrevivência. Então, meu irmão, as pessoas, para não morrer, porque a água, irmão, ela é necessária no organismo humano. É necessária. O homem pode até passar muitos dias sem comer, mas sem beber água ele não aguenta. O organismo desfalece e morre. Então certamente, meu irmão, as pessoas serão pressionadas. Deus vai trabalhar de uma maneira que as pessoas serão pressionadas a beber sangue. É o juízo de Deus, é a ira de Deus. E é isso que vai acontecer quando Deus tirar a igreja. Agora, amados, tomar banho com sangue, beber sangue, e sabe o que mais? Ainda assim, ele diz aqui no verso 9, os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Às vezes o pessoal fala: um tsunami veio, matou 250 mil pessoas na Indonésia. Um terremoto aconteceu, matou 30 mil pessoas lá no Japão. Deus não existe? Existe. E é exatamente Ele que está proporcionando isso. Existe, e é exatamente Ele que está fazendo com que essas coisas aconteçam. Deus é injusto? Não, Deus é justo. Eu odeio Deus. Problema seu, Ele é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, na hora que quer. Se Ele quer assim, assim tem que ser. Quando eu li o Antigo Testamento, eu não entendia Deus. Moisés, vai lá. Josué, os generais, Davi, vão lá, mata tudo, deixa nada. Deus falava isso: mata mulher, mata criança, mata velho, tudo. Inclusive um dia Deus reclamou de Saul, porque não cumpriu a ordem dele: mata mulher, menino, mata boi, vaca. Saul, mata tudo, eu quero tudo morto. Senhor, criança, tudo, estou mandando matar tudo. E eu ficava, irmão, sinceramente, eu ficava revoltado quando eu lia isso. Até que eu entendi que Deus é soberano, que não adianta se revoltar contra Ele, que Deus é Senhor, e se Deus quer fazer assim, assim Ele fará, e pronto. Então, amados,
Olha, as pessoas não vão se arrepender, e Deus tem poder sobre essas pragas, e as pessoas vão fazer o quê? Vão blasfemar de Deus. Ao invés de se arrepender, ao invés de: Senhor, meu Deus, nós pecamos contra Ti, nós falhamos contra Ti, nós erramos contra Ti, Senhor, nos perdoa. Mas não, vão estar lá blasfemando de Deus. Não é isso que acontece? Quando vem uma coisa ruim sobre a terra, né? Ah, Deus não existe, ah, Deus para aqui, Deus para lá. Então eles vão blasfemar de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Irmão, não deve blasfemar de Deus. Nós estamos vendo apenas hoje, apenas coisinhas, detalhezinhos da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. O que você acha que isso que está acontecendo aqui no Brasil? Crise financeira aí, meu irmão, de matar, as coisas subindo toda hora. Espera para ver janeiro, fevereiro e março do ano que vem, que aí você vai ver o que é coisa feia. Espera para ver, nós vamos ver. Crise desastrosa no Brasil. E o que é que acontece para ajudar nós? Os impostos sobem, é ou não é? Os impostos, e SMS vai aumentar agora, SMS aumenta, sobe o quê? Sobe gás, sobe energia, sobe gasolina mais uma vez, sobe tudo de novo. Isso é a forma de ajudar nós que estão fazendo. E que bom, né, irmão? Parabéns para eles. Aí se acontece o que ali? Aquelas barragens lá em Minas Gerais, onde eles extraem o minério, e os rejeitos do minério vão para aquelas barragens, e aquelas barragens estão ali para reter os rejeitos de minério. Só que elas vão retendo, e ali elas vão escoando também devagarinho para outro lugar. Só que por acaso aconteceu um terremotozinho de 2 graus, que acontece toda hora acontece terremotozinho pequenininho aqui no Brasil. Não acontece terremoto grande porque nós não estamos em cima de nenhuma falha sismográfica. Nós estamos em cima de nós estamos assim, ó, bem no meio, tá? Bem aqui no meio. Se nós tivesse assim, nós estamos bem no meio. Se nós tivesse assim no canto da placa, aí nós estava complicado para nós. Mas já que a gente está no meio, não. Quando balança, aí fica tudo bem. Um terremotozinho de 2 graus na escala Richter, pronto, arrebentou com tudo. Mas por quê? Porque já estava com a capacidade além do limite. Aí o que é que aconteceu agora? 1000 quilômetros já está sendo devastado. Daqui o Recife, por causa daquele rejeito de minério. Águas potáveis, milhões e milhões de metros cúbicos de água potável, tudo morto, tudo destruído. Peixes, milhões de peixes mortos. Várias vidas ceifadas. E agora, para resolver esse problema aí, filho, ó, leva aí décadas, 30 anos, 40 anos, 50 anos para resolver essa situação. O que é que você acha que é isso? Um país que aprova casamento homossexual, um país que aprova aborto, um país que persegue a igreja silenciosamente, mas persegue. Se você perceber, a igreja já está sendo perseguida. Apologia ao homossexualismo nas escolas, apologia ao homossexualismo na televisão, todo mundo defendendo isso, o governo defendendo isso. A maioria dos nossos deputados federais, estaduais, tudo adúlteros, não tem exemplo de moral nenhum para dar para a sociedade, corruptos, senadores, todo o sistema político, irmão, tomado por a corrupção, a desonestidade, prostituição, roubos. Sabe quanto é que está o rombo aí agora já? Antigamente se ouvia falar roubo no Brasil, aí já vai com milhões de reais. Milhões, depois passou para bilhões. E agora, filho, está em 3 trilhões de reais. O pequeno roubinho que estão fazendo aí no Brasil. Muito dinheiro. E isso tudo podia estar sendo investido em quê? Educação, saúde, ajuda às pessoas pobres e necessitadas. Mas está sendo tudo roubado. Aí Deus vai ficar lá de cima olhando, achando bonito. E enquanto isso acontece, a igreja brincando de show gospel, brincando de arraial gospel, os crentes brincando de vender os dons de Deus e ficando rico, o Brasil sendo devastado, e os crentes tudo brincando, se divertindo e pulando dentro de show gospel.
Cantores milionários vendendo os dons de Deus. Aí Deus vai ficar olhando. Não, tá bonitinho, fica aí, tá tudo bem. Ninguém vai fazer o que você... É Deus, irmão. É Deus que está fazendo isso, nós estamos vendo aí. É Deus. E olha, querido, eu vou dizer para você uma coisa. Eu não estou profetizando nem querendo adivinhar, mas pode ter certeza que coisas ainda mais feias nós vamos ver por aí ainda. Aguarda para ver. Espera para ver. Vamos ver. Tanto aí na roubalheira da política, tanto nessa crise, como na questão ambiental. Vamos ver, vamos aguardar a ira de Deus, o juízo de Deus, para castigar a nação. Então, amado, Deus tem poder sobre essas pragas. Não vamos blasfemar de Deus não, irmão. Vamos reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é santo, faz o que quer. Enquanto a igreja, Jesus diz: quando vocês virem essas desgraças acontecer, não tema, olha para cima e se alegra, porque perto está a redenção da igreja. Perto está a redenção da igreja, quando essas coisas começarem a acontecer. Está perto, irmão. O nosso reino não tem corrupção que Deus preparou para nós. Nosso reino não tem roubalheira, não tem desonestidade, tem desigualdade, não tem pobreza, não tem desastre natural. O nosso reino é um reino glorioso que Deus preparou para nós. Deus guardou o melhor para nós. Você crê nisso? Que Deus guardou o melhor para nós? Mas quando eu digo que Deus guardou o melhor para nós, o que é que vem na tua mente? Aquela Land Rover, eu sabia. Estava só esperando a profecia. Filho, eu não estou falando de nada daqui. Aqui não tem nada de bom. Aqui não tem nada que presta. O melhor de Deus para nós está por vir, meu filho. E não é por 10 anos, 20 anos, 50 anos, não. É pela eternidade. Nós vamos estar vivos, desfrutando da glória de Deus, em riquezas incalculáveis, no reino do nosso Senhor. Não está vivo. Livre de problema, dor de cabeça, angústia, tristeza, provações, privações, tranquilo, andando em rua de ouro. Vamos estar lá com o Senhor, é o melhor de Deus para nós. Continua. Verso 10. Irmão, parece que o calor do Apocalipse começou, tem que tirar o paletó. Meu Jesus amado. Verso 10, irmão. Quem é que tinha resolvido o problema financeiro do mundo? A besta e o falso profeta. Estava lá todo mundo adorando ele, todo mundo aclamando. Quem, né, está lá em Apocalipse 13? Quem pode batalhar contra a besta, que é o anticristo, né, o político. Quem pode batalhar contra ela, grandiosa, maravilhosa. Pois olha aqui agora. Verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Meu Deus. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, os homens ainda estão feridos ainda. Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O que ele está mostrando? O Salvador da pátria deles. A crise mundial, tudo isso que está acontecendo aí é para a chegada dele. O selo da besta, uma moeda única. O selo da besta fala de movimentação financeira mundial. Olha, o homem resolveu o problema do mundo financeiro, que é o que domina o mundo, é dinheiro, filho. O que gera amizade entre os homens corruptos é dinheiro. O que gera relacionamento entre países é interesse financeiro. Só isso. É um querendo se aproveitar do outro financeiramente. Você não vê aí, meu irmão, o Brasil, pelo amor de Deus. O Brasil é um dos países mais ricos em petróleo, não tem uma refinaria. Tira o petróleo, manda para fora para poder comprar gasolina, meu irmão. Aí é ser inteligente, meu irmão. E o bonito é que você não vê um deputado, um senador, brigando por isso aí. Mas aí o homem salvou a pátria, o anticristo, a besta. Estava lá, sendo aclamado, adorado. Ninguém pode dar. Agora, o quinto anjo derrama a taça dele aonde? No trono da besta.
e o governo dele tão glorioso, tão resplandecente, tão dominador, agora vira o quê? Trevas, agora apaga, agora afunda, agora entra em ruínas. O governo glorioso do anticristo agora entra em ruínas. Agora imagina a cena, e o povo está lá fazendo o quê? Mordendo a língua de dor. O que acontece? Quando nós temos seca no sertão, população lá agrícola, eles vão para onde? Pedir socorro. Acampa as prefeituras. Eu morei no interior, quem já sabia disso aí? No interior é assim. Está lá a pior crise no sertão, agricultor, 4 anos de seca, vai todo mundo acampa a prefeitura. Vão para as autoridades. Aí depois a prefeitura vira para aqui, para colar, dá R$1 para cada um. Eles vão e vêm para a capital. Vai bater na porta do governador. E está lá todo mundo lá, com faixa, com placa, com faixas nas mãos, ocupando o espaço. Queremos, nossos filhos estão morrendo de fome, estão passando necessidade, queremos uma solução. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque é isso que vai acontecer com o governo do anticristo. As pessoas que receberam o sinal da besta e foram enganadas, que tiveram o anticristo, o grande político, que é a besta, como o salvador da pátria deles, coisa está ruim agora, e elas vão correr lá na capital do governo dele. Está lá o mundo inteiro na porta do anticristo, na porta da sede do governo dele, pedindo uma solução, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque afinal de contas ele é o salvador da pátria deles. E agora o povo vai ver o quê? Que o governo dele está em trevas, entrou em decadência, entrou em ruínas, começou a afundar. E as pessoas vão ver que não tem mais solução e vão morder a língua de dor. E nessa hora, meu irmão, nós vamos estar no céu alegre. Por quê? Porque muitos de nós tivemos que morrer para não colocar o selo. Muitos de nós fomos trucidados para não colocar o selo da besta, sendo chamado de doido, de perturbado, de besta, porque não quis colocar o selo da besta. Estava passando em piores dificuldades, sendo perseguido, porque diz que quem não quiser colocar o selo e adorar a besta vai ter que ser morto. Perseguidos, passando necessidades, se escondendo, mortos. E a gente triste, angustiado naquela hora, e o povo recebendo aí o selo da besta. Não, isso é uma bênção, isso é uma bênção. Porque o trabalhar do diabo, meu irmão, está aí, olha, Apocalipse capítulo 13, fala da união da política com a igreja. O falso profeta representa a igreja, e o anticristo é a política, e fala da união dos dois. E hoje nós estamos vendo tudo isso marchando, porque as igrejas quase todas estão politizadas. As igrejas quase todas, meu irmão, virou palco de discurso de político. As pregações estão sendo para agradar os políticos. A igreja está com aliança com políticos. Então, nessa hora muitos cristãos, pastores, vão receber o selo da besta como se fosse a maior bênção do mundo. Não, rapaz, o selo da besta é outra coisa. Isso aqui é uma bênção de Deus que mandou para nós. Vamos receber. E todo mundo recebendo, sem fazer a menor ideia do que é que estão fazendo. E aqueles que têm os seus olhos abertos, que têm o Espírito Santo, a verdadeira igreja, nessa hora vai estar sofrendo, vai estar gemendo. Mas agora, nesse momento, nós vamos estar no céu salvo com o Senhor. E aqueles que ficaram aqui, achando que estava se dando bem, achando que estava prosperando, achando que agora foram sabidos, foram inteligentes, sim, agora vão estar mordendo a língua e rangendo os dentes diante da situação que vão estar vivendo. O sexto anjo, verso 12: derramou a sua taça sobre grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui é a grande batalha do Armagedon, que a gente não vai falar disso aqui hoje não. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, quinto anjo agora. O mundo está em caos, o mundo está vivendo o pior caos de toda a história da humanidade,
E agora 3 demônios que faz milagre e enganam o povo vão sair ao encontro dos reis do mundo para enganar eles e trazer eles para a batalha do dia do grande Deus Todo-Poderoso. E aqui o Senhor Jesus dá uma parada na revelação futura. Presta atenção nisso aqui. Essa parte aqui eu acho tremenda. Eu não sei se você vai conseguir entender. Eu creio que sim, pelo Espírito Santo. Agora Jesus dá uma parada na revelação futura do que vai acontecer daqui a algum tempo, quando a igreja for tirada, e dá uma pausa na revelação futura, profética futura, para dar um aviso para a igreja que vai estar presente ouvindo essa revelação. E olha o que é que Jesus diz aqui no verso 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O que é que o Senhor está dizendo para nós? Igreja que ainda estiver na terra antes do arrebatamento, tudo isto vai acontecer, mas eu quero avisar para vocês que bem-aventurados são vocês que estão vigiando e guardando as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista as suas vergonhas. Que o Senhor está falando para nós, amados, e veste não é a roupa que você está vestindo, veste que cobre nossas vergonhas, é as vestes de santidade, é a vida de santidade. Quais são nossas vergonhas, irmão? São nossas obras da carne, a nossa lascívia, a mentira, a prostituição, o adultério, o pecado, as obras da carne. Então as vestes de santidade, a vida de santidade é um tipo de veste que cobre a nossa natureza velha, caída, perdida, que fica encoberta e não se manifesta mais. Como? Quem olhava para ti alguns anos atrás, via você um prostituta, adúltero, viciado, um drogado, um bandido, malfeitor, um fornicador, e agora eles olham para você e não vê mais isso. Eles veem você temente a Deus, uma vida correta, justa, santa e irrepreensível. Por quê? Porque agora você está com as vestes de santidade. E o Senhor está dizendo, meu amado, que bem-aventurados são esses que guardarem as suas vestes, para que não se vejam as suas vergonhas, para que você possa ser livre da ira, para que você possa ser livre desta ira de Deus. Você precisa guardar as suas vestes. Amém? O que é isso, pastor? Já expliquei. Tem gente achando aí que é roupa. Aí tem um povo aí achando que é roupa, e muda a roupa e continua sem santidade. Claro que a santidade tanto é a Bíblia diz que é santidade no corpo, na alma e no espírito, ou seja, internamente e externamente, lógico. Ninguém vai andar aí sem pudor, com lascívia, mostrando a sensualidade para atrair o desejo dos homens. Mas só mudar a roupa não resolve, filho. Santidade fala realmente de transformação, de mudança, de novo nascimento. E o Senhor está dizendo para nós aqui, irmão, um código para a igreja que está lendo essa palavra antes do arrebatamento, que vai ser salvo e vai ser livre e bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes. E aqui eu aproveito para abrir esse parêntese, como o Senhor abriu esse parêntese, para perguntar para você, meu irmão, tudo isso vai acontecer, você está se preparando para ser salvo, amém? Você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para subir com o Senhor? Porque o Senhor está dizendo, amado, que bem-aventurado é quem estiver preparado, é quem estiver em santidade, quem estiver com as suas vestes, é vestido de santidade. A Bíblia diz que sem santidade o homem não verá Deus. Sigam a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, se o meu coração não for limpo, eu não vou ver a Deus. Então, amado, você precisa cuidar melhor da sua comunhão com Deus. Você está cuidando disso? Você está preocupado com isso? Ou você está vivendo o cristianismo moderno? Você está vivendo o cristianismo gospel que está aí? Você está vivendo o cristianismo moderno que está aí? Não caia nesse laço, meu irmão. Esse cristianismo, a pseudo-cristianismo moderno que está aí, é do diabo, é diabólico. Este movimento que se chama de movimento é gospel, né? Que gospel quer dizer evangelho mesmo, no inglês, mas esse movimento gospel que está aí é coisa do diabo.
Isso é para matar a gente, é para tirar a santidade da igreja, é para tirar a santidade dos cristãos. Santidade. Outro dia eu vi um cristão num parque aquático. Ele foi para o parque aquático se divertir com os amigos dele, e eles filmaram. E eles foram tomar banho de calça comprida e camisa de manga comprida, derrendo no tobogã e tal, e dizendo para os outros lá: ó, você vai ver o que é se divertir com santidade. Eu digo: esse camarada não está sabendo o que é santidade. Santidade é estar separado. Santidade é ser separado. Ser separado. Ele estaria mostrando santidade, não apenas em vestir a roupa comprida e estar lá tomando banho. Estaria mostrando santidade em não estar lá. Ali ele estaria mostrando santidade. Estou querendo dizer com isso, irmão, que você não pode sair com a sua família. Mas eu sempre ensino para os irmãos: quer ir na praia com a família? Vá num dia que tem pouco movimento e vá para um lugar de pouquíssimo movimento, para você não esteja lá tentado pela lascívia. Porque homem que é homem é tentado por mulher, e na praia é só o que tem a tentação. Não, eu sou santo, é santo, mas se você ficar olhando, meu irmão, vai ter mulher lá de biquíni, coisa e fio dental, e você vai sim desejar. Não venha com essa não, meu irmão, que é homem. Então procura um lugar reservado com a tua esposa, com teus filhos, e vai lá, fica lá na bênção e vai lá com eles lá. Não é proibido isso aí não, agora vai nesse sentido aí que eu estou falando. Então, amados, para a gente já ir marchando aqui para concluir, o Senhor diz que vem como ladrão. Bem-aventurado quem guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E aqui ele fala que nós temos que guardar nossas vestes. E eu insisto em fazer essa pergunta a você, irmão: como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua conduta diante de Deus? Faça uma análise da sua vida e veja como Deus está lhe vendo. Como Deus está lhe vendo? Quando você está na televisão, quando você está na internet, quando você está andando na rua, quando você está dirigindo o carro, quando você está pegando o ônibus, quando você vai no shopping, como é que Deus está te vendo? Você ainda está excitado pelas coisas do mundo? Você ainda está excitado, o seu coração ainda arde, queima de desejo pelas orgias do mundo, pelas farras do mundo, pelas diversões do mundo? Olhe, meu irmão, que o Senhor está dizendo que bem-aventurado é quem estiver em santidade. Isso é um alerta para nós. Não é uma imposição, não é uma obrigação, é um alerta. E quem tiver para ouvidos para ouvir, ouve e obedece. Quem não tem ouvido para ouvir, que tem um coração duro e é cego, não ouve e não obedece. É assim que Jesus ensinou. No verso de número 15, no verso número 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quem está no trono, no templo do céu? Deus. E a voz de Deus falou: acabou-se, está feito, está concluído. E quando derramar a sétima taça, versículo de número 18: e houve vozes e trovões e relâmpagos. Olha o barulho que vai ter na terra com a sétima trombeta, com a sétima taça. Vozes, trovões, relâmpagos, barulhos ensurdecedores vindo do céu. E depois um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Em 1556, na China, houve o maior terremoto registrado em toda a história da humanidade. Em 1556, na China. Um terremoto onde morreram 830 mil pessoas. 1 milhão de pessoas morreu num terremoto. O maior terremoto de toda a história, a maior
catástrofe, o maior desastre, terremoto em toda a história da humanidade. Mas o texto está dizendo que quando o sétimo anjo derramar a sua taça sobre a terra, não apenas na China, não apenas nos Estados Unidos, não apenas no Chile, que é o país de mais intensidade de terremoto no mundo, é o Chile. Não apenas no Chile, não apenas na China, não apenas no Japão, na pequena ilha do Japão, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o globo terrestre, esse terremoto vai atingir. E vai ser o maior terremoto de toda a história. E o que é que vai acontecer com esse terremoto? Verso 19. A grande cidade, Jerusalém, fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações, presta atenção, a Jerusalém vai fender em 3. E as outras nações, as cidades, vai acontecer o que com elas? Caíram. Simplesmente, irmão, simplesmente as cidades das nações vão cair. E o que mais vai acontecer? E da grande Babilônia lembrou-se Deus para lhe dar o cálice do vinho da ira da sua indignação. Isso aqui, aí depois vai passar, para capítulo 17, 18, que vai falar da Babilônia, do julgamento da Babilônia. Mas no verso 20, e toda a ilha fugiu, e todos os montes não se acharam. Irmão, imagina a quantidade de tsunami nesse terremoto, ao ponto das ilhas o quê? Fugir. Ilhas vão ser engolidas pelos terremotos, pelos maremotos, pelos tsunamis. As ilhas vão sumir, e os montes não vão se achar mais. O terremoto vai ser tão grande que os montes vão ruir abaixo. Isso vai acontecer. O Brasil vai ver isso, Fortaleza vai ver isso, o mundo vai ver isso. Só que lembrando, isso vai acontecer depois que ele tirar a igreja. Nós não vamos estar aqui. Então, amados, e para fechar, verso 21, na hora do terremoto, as ilhas desaparecendo, Porto Rico, Japão e outras mais, os montes se derretendo com tão grande terremoto, Verso 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Saraiva é chuva de pedra, do peso de 1 talento, ou seja, 40 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Terremoto, a última praga. Jerusalém se fende em 3. Cidade das nações rui, principalmente as cidades que não têm costume de ter terremoto, porque não tem preparação alguma. Os prédios nos Estados Unidos são construídos com uma tecnologia, engenharia, de uma tecnologia da engenharia, que eles colocam amortecedores. Os prédios, quando tremem, eles balançam, mas não cai. No Japão já é assim. Fortaleza, Brasil, não tem nada disso. Se der qualquer terremotozinho aqui, esses prédios quebram como vidro. E está dizendo que as cidades das nações vão cair, as ilhas vão sumir, os montes vão desaparecer, e pedra de 40 quilos vai cair em cima dos homens. E isso já aconteceu lá no Egito, no tempo de Moisés, a praga das saraivas. Hoje a gente vê chuva de granizo aí, pedrinhas às vezes pequenininha, mas tem chuva de granizo, se você olhar na internet, de pedras já maiores, fazendo estragos. E essa aqui vai ser terrível. Então, querido, agora eu entendo, a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, desejo da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, procede do mundo, e o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Então, amados, com essa palavra, para concluir, eu entendo, queridos, que nós, que estamos ouvindo essa mensagem, que estamos entendendo essa palavra, que estamos tendo a graça de Deus tão abundante sobre nós, nos dá essa revelação gloriosa. Eu entendo, amados, que nós temos realmente que nos preparar.
que está preparado. Porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E quando o arrebatamento da igreja acontecer, essas coisas virão sobre a terra. E lembrando que os que ficarem vão sofrer isso. E os que ficarem são todos aqueles que não estavam preparados, inclusive grande parte da igreja. E eu espero de coração, irmão. Sabe o que eu peço a Deus muitas vezes quando eu vou pregar? Senhor, prepara os irmãos. Senhor, entra no coração deles. Senhor, coloca temor, coloca conversão. Senhor, que eles saiam dali mais crentes, que eles saiam dali temendo o Teu nome, temendo o Senhor, que eles possam andar em santidade. Quando é de manhã que eu estou orando por vocês, Senhor, ajuda o irmão a se desviar do pecado, ajuda o irmão a resistir à tentação, ajuda o irmão a se santificar. Senhor, visita os irmãos agora onde eles estiverem, dá-lhes o desejo de orar. Tudo isso, irmão, para que você possa estar vigilante e preparado para a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor não é brincadeira, ela é real. E essas coisas aqui vão acontecer. Agora você acha que isso aqui é ruim? Isso aqui ainda não é o pior. O pior vai ser essas pessoas, depois de tudo isso, estar diante do trono do julgamento, para ouvir da boca de Jesus: se aparte de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O pior de tudo vai ser isso. Então, meu amado, se arrependa, guarda as suas vestes, se converta, abandone o pecado, ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, e viva a palavra de Deus. E você que ouve na internet, na rádio e em casa no CD, olhe se a igreja que você está congregando está de fato lhe ensinando o verdadeiro evangelho. Olhe que a igreja que você está congregando, se realmente está lhe ensinando o caminho da salvação, ou se não é mais um empreendimento de algum homem que resolveu abrir uma empresa chamada igreja para ganhar dinheiro. Preste atenção, você que está em casa, preste bem atenção onde você está congregando, porque onde você está, a placa de igreja não salva ninguém, mas a igreja que você congrega, com que você aprende, pode enviar você direto para o inferno, sem mala postal, sem precisar de selo nenhum, diretamente para o inferno. Então preste muita atenção e abra seus olhos em nome de Jesus.